podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar para o último programa da temporada do podcast do texto brasileiro. Mais uma vez no ar para o último é mentira, né? Porque se é o último, não é mais uma vez. Mas enfim, você entendeu, a intenção foi boa. Meu nome é José Vitor Hack, estou em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Como vocês já estão acostumados, meus dois grandes amigos e parceiros nesse projeto, Fábio Marquezini, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo Maximiano, você está bem? Como é que estão as coisas por aí? Aí entra Reinaldo Maximiano com aquela musiquinha do Flash. Give me Camila. Give me Camila. Entrada triunfal, né? Descendo uma escadaria. Né? E com um copinho de Guaraná, porque ele fingia que estava nas festas do Tom Mariju. É Guaraná Champanhe. Guaraná Champanhe. E não sabia a letra da música. Tô bem. Vocês viram que ele voltou animado desse ato que nós tivemos, né? Vocês acompanharam nas últimas semanas alguns programas gravados. Hoje estamos em cima do laço para trazer para vocês um programa fresquinho. Fábio Marquezini, você também gostaria de ter uma entrada triunfal ou não? Pô, eu acho que eu entraria com a trilha do Troféu Imprensa, cara. Isso seria muito legal para mim. Que se maravilha! Puder tocar, entrar de smoking, né? Isso é um negócio, né? Mas nada como o Reinaldo, que já vem assim, humilhando, né, a gente sempre. Normal, né? Isso aí já estamos acostumados. Sempre com a sua beleza, né? Seu bom humor. É tanto glamour, é tanto brilho que a gente acabou ofuscado aqui nesse podcast. Fábio, aproveita que você está com o microfone aberto e já fala. Você sabe do que se trata o programa de hoje? Mas é claro, quando a gente chega no fim de ano, a gente quer falar sobre o que ocorreu durante o ano. Às vezes nem é bom lembrar, né? Mas, no nosso caso, a gente vai fazer uma retrospectiva. Não é isso mesmo, Hack? É isso mesmo. Nós cometemos a ousadia de preparar uma retrospectiva sobre esse ano péssimo, terrível, horroroso que a gente viveu. Mas é o seguinte, nós vivemos, se você está ouvindo isso, você sobreviveu, com as perdas que teve, com as dificuldades que teve, todos nós tivemos, mas estamos vivos, vamos celebrar que a gente conseguiu ultrapassar esse ano maldito que foi 2021 e estamos prontos para fazer de 2022 uma coisa um pouco melhor, né? Eu estou aqui com a Wikipédia, né, esse manancial de informações de origem duvidosa, mas enfim, é o que temos à disposição. 2021 se escreve em romanos MMXX1. É bonito, né? No calendário armênio, é 1471. No calendário chinês, 4717. No judaico, 5.781. E no calendário hindu, 2076. Vikram Samvat é o nome desse calendário hindu. Eu adoro cultura inútil, estou fascinado com isso. No calendário persa, nós estamos em 1399. No islâmico, 1443. E no rúnico, sabe-se lá o que é isso, 2271. O ano começou muito agitado, né? Porque entrou em vigor a Zona de Comércio Livre da África, as obras do George Orwell, notadamente 1984, que previu tanto o futuro, né? Entrou em domínio público aqui no Brasil. O Reino Unido deixou a União Europeia, né? Foi a posse dos novos prefeitos, tudo isso em janeiro, no comecinho do ano. Houve aquela invasão do Congresso americano, vocês ainda têm essa imagem fresca na cabeça? Daquele povo bem ignorante invadindo o Congresso nos Estados Unidos, né? Teve acidente de avião, a Ford foi embora do Brasil. O ano já começou todo bagunçado.
Isso tudo foi nos primeiros dias de janeiro. E para nossa área, ou seja, comunicação, aquilo que a gente gosta de falar e aborda sempre aqui no podcast, foi um ano também muito agitado, cheio de saídas repentinas, mudanças, influenciadores sendo notícia por coisas que não são exatamente o que eles gostariam de ser, atores muito loucos, reality shows bombásticos. Foi muita loucura, 2021 não foi para amadores. Eu queria começar com o Fábio Marquezine, dizendo para nós, em palavras sucintas, o que ele acha que foi o melhor de 2021 na nossa área da comunicação, rádio, cinema, televisão, internet, streaming, essas coisas que a gente costuma cobrir aqui no Texto Brasileiro. O que você acha que merece realmente aplausos em 2021, Fábio Marquezine? Olha, foi um ano na mídia, né, de modo geral, muito movimentado, né? Bastante movimentado. Eu acho que até um pouco mais do que foi o ano passado. Eu destaco para o bem e para o mal. Eu destaco tanto para o bem quanto para o mal, o ônus e o bônus, que são os podcasts, né? Olha o que estamos fazendo aqui, um podcast, né? Então, eu acredito que foi o ano dessa abertura enorme dos podcasts. A gente tem milhares de podcasts para todos os gostos, e eu explico o porquê que é para o bem e para o mal. Primeiro eu vou falar do mal, para depois falar do bem. O mal é o problema que a gente vê muitas pessoas despreparadas fazendo podcast, muitas pessoas que não conseguem render com o convidado, que não têm conhecimento daquilo que está sendo abordado, por mais que o podcast seja uma coisa informal. Eu acho que pior do que isso é se orgulhar e defender o seu direito de ser ignorante, né? Com certeza. Isso daqui é um bate-papo, eu não tenho obrigação de saber nada, né? Com certeza, eu acho que isso é um grande desserviço que muitos podcasts fazem, né? E a questão do famoso caça-clique, clickbait, né? Que invade aí com tanta coisa inútil que você vai lá ver. Eu achei que você ia falar da caça-kiss. Não. Mas assim... A velha surda voltou. mas assim, agora o bem, o lado bom, né? A gente já falou do lado mal. É uma abertura para muitas pessoas. Eu acho que tem muita gente boa fazendo bons podcasts, pessoas que não teriam chance de mostrar o talento como entrevistador ou como apresentador. Está tendo chance de falar no Spotify, está tendo chance de mostrar todo o seu trabalho no YouTube, não importa onde. Isso é uma abertura tremenda para talentos que estavam aí à margem da mídia, né? À margem da comunicação. E outra coisa que para mim é fenomenal, porque é o seguinte: antigamente, e o Hack, o Reinaldo sabe muito bem, para a gente ver uma entrevista, que sempre teve programas ótimos na televisão, como o Jô Soares, Marília Gabriela, Serginho Groisman e tantos outros, é que às vezes o mainstream, né, se perpetuava nos sofás desses talk shows. Nos podcasts a gente consegue conhecer figuras e outras figuras que já não estão. E elas trazem histórias riquíssimas, interessantíssimas, e que a gente acaba entendendo muita coisa que a gente não entendia antes, mas ouvindo essas pessoas de uma forma aberta, informal, em que ela pode se expressar livremente, a gente consegue entender muita coisa e até olhar e falar: caramba, por que aquela pessoa está fora do ar hoje? Por que aquela pessoa não grava um disco? Por que aquela pessoa não está no cinema? Então, isso é um dos valores que o podcast trouxe de uma forma muito, muito legal, muito bacana. Talvez pessoas que não estariam no Pedro Bial estão no podcast, que é acesso para todo mundo livre, escuta lá
e você vai saber muito mais de perguntas que talvez nem o tal do entrevistador ali no momento poderia entrevistar. Então, e a força, eu falo tanto dessa força hoje do podcast, que é só para vocês entenderem que o Lula foi num podcast, eu não me lembro o nome, se vocês puderem falar. Isso. E isso é um ponto crucial na campanha do Lula. E todos os meios de comunicação falaram disso. Por quê? Porque no podcast, ali está o público que é jovem, que é um público que às vezes não acompanha com afinco os veículos de comunicação tradicional, jornal, revista, uma Globo News, uma Record News, enfim. Ali é o target. Então o Lula indo lá e ainda sendo replicado dentro da Globo News, como foi, é um ponto de que mostra como o podcast ele é importante, como ele foi importante nesse ano. Eu acredito que tem a força. A única coisa é essa. É muita gente despreparada que poderia se preparar mais, entender que aquilo é um veículo de comunicação, sim. Muita gente fala, não é. É. Se no primeiro momento você recebe um presidenciável, seja em qual podcast for, você é um veículo de comunicação. Se você recebe um mendigo, você é um veículo de comunicação. É a falta de preparo e da ignorância e da defesa da ignorância que a gente viu, que é lamentável. Assim, isso, para mim, deixa... Aí as pessoas podem até se afastar e criar um preconceito com o podcast, né? Mas eu acho que eu destacaria isso de tantas outras coisas que teve. Eu destacaria isso porque, querendo ou não, é o que nós fizemos aqui também, né? É o que nós fizemos. Sem dúvida. Pode falar. Não, eu só queria falar, você citou o episódio do Lula, que já bateu todos os recordes de audiência e tal. Ano passado, 2020, quando houve a eleição para prefeito, 2 candidatos em São Paulo se beneficiaram demais dos podcasts. Primeiro, o Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, que todo mundo levava a candidatura dele na flauta, na brincadeira, achando que não passaria de 1-2%, e ele teve, se não me engano, 8% ou 9%, uma votação expressiva, que ele atribui às participações dele em podcasts. Outro candidato foi o Boulos, que era um candidato tido como extremista, de esquerda, uma pessoa que não tinha um diálogo muito grande com a mídia, e a ida dele ao que era, na época, o maior podcast do Brasil, o Flow, alavancou a candidatura dele e pode ter ajudado ele a ir para o segundo turno da eleição. Mesmo perdendo, ele conseguiu estar à frente de candidaturas muito mais fortes, como a da Marta Suplicy, como a candidatura do PT. Vários candidatos comeram poeira do Boulos porque ele resolveu entrar nessa dos podcasts. E eu queria indicar um podcast que eu escuto muito, que é o A Deriva, que também é dos estúdios Flow. O Arthur Petri, ele costuma levar gente completamente anônima, que é uma prática que o Jô Soares fazia muito no programa dele. Ele já levou um coveiro, um legista, uma bailarina, pessoas assim completamente fora da mídia, mas que têm muitas histórias legais para contar, porque fazem alguma coisa que gera muito interesse no público. O Maurício Meirelles também tem um podcast muito interessante nessa mesma linha, né? Onde o assunto é mais importante que o convidado. E eu concordo com você, Fábio. Realmente foi o ano em que os podcasts geraram notícia, viralizaram e se tornaram coqueluche nacional, né? Eu vou só para finalizar o assunto. Claro. Tanto você quanto o Reinaldo sempre falam que o desbunde vai salvar o Só Brasil. O desbunde pode salvar o Brasil. Eu assino embaixo, mas eu coloco mais uma coisinha junto com o desbunde. O nonsense também. O Diogo Defante, ele faz um podcast que é o Juscelino Kubicast, que o cara grava num boteco em Bangu com os bêbados, vai gente famosa lá, foi o Hélio de la Penha, foi o Paulinho Serra, foi uma galera, né, que tá sempre na mídia, foi lá. E é uma das coisas assim tão surreais, é um humor
tão nonsense que eu acho assim, é isso também que acho que pode salvar um pouco o nosso país, porque a gente precisa de seriedade, mas a gente precisa um pouco rir da desgraça, da nossa desgraça, às vezes da desgraça alheia, como Os mostra. frequentadores interagem com o convidado. Não, é genial. E ele puxa um cara de barba. O Lula tá aqui, o cara começa a fazer um discurso igual o Lula, bicho. É um dos negócios assim mais surreais. Eles levaram uma bateria de escola de samba, homenagearam um cara que tava lá, e também tinha um cara vestido de Homem-Aranha. Eles começaram a tocar o Globeleza do nada. É surreal. Bom, enfim, é surreal. O episódio do Rogério Skylab entrou para os anais e vaginais da internet brasileira. Quem tiver a fim de dar boas risadas e, ao mesmo tempo, pensar, dá uma olhada no Juscelino, no Cubicast. Bela dica do Fábio. Reinaldo Maximiano, queremos que você diga o seu destaque positivo na área da comunicação em 2021, se é que existe, né? Pode ser que você diga que foi tudo uma droga e não haverá quem possa dizer que você está errado. 2021 foi uma aposta, né, gente? Pelo amor de Deus. Que ano foi esse? Me faz lembrar aquela personagem da Chico Anísio, a Doroteia. Qual que era a Doroteia, gente? Doroteia? Não lembro. Lá de Passo Fundo? Não é Doroteia. É Doroteia, não. Meu Deus, me fugiu o nome dela. João Batista! Salomé! É Salomé! Não é Doroteia. Salomé, Doroteia. Né? João Batista! Né? Eu tenho uma sketch da Salomé de Passo Fundo que ela fala assim: já pensou se nós tudo toma bomba e repete de ano? Não, pelo amor de Deus, não. Que horror que seria. Passar de ano. Dia 31, todo mundo naquela corrente para frente para não acontecer nada. Pois é, né? Mas corrente para frente não é bom, né? Porque aquele 90 milhões de ação é dessa música, né? Então troquemos. Troquemos. Vamos lá, seu destaque. A gente pode fazer assim, a gente junto. A gente junto, pronto, melhorou. A gente junto. Lula lá. Aí, mas tem sim. Tem, apesar de muito momento triste, muita gente que nos deixou, né? Artistas, nomes memoráveis da cultura brasileira, da comunicação, das artes, enfim, né? Foi um ano muito difícil. Né? A gente está chegando ao final do ano com índice de desemprego altíssimo, né? Insegurança alimentar. É um ano que causou polêmica. Eu vou ter que te interromper para repercutir uma coisa que eu fiquei indignado hoje de manhã quando eu vi. Acho que é o Diese que divulgou um número que o Brasil tinha criado quase 200 mil empregos, né? E depois divulgou, alguns dias depois divulgou que não, nos equivocamos. O Brasil fechou 300 mil postos. Pois é, né? E você vê, um ano que teve polêmica até se devia ter doação de preservativos, não, de absorventes, por conta de insegurança menstrual. Né? Até isso foi polêmica, isso é ponto pacífico, pelo amor de Deus. As pessoas não têm dinheiro, as mulheres não têm dinheiro para comprar absorvente. Isso é um impeditivo para que ela viva uma vida social normal. E possa trabalhar, contribuir com a renda, estudar. Posso estudar. Então, assim, isso é impeditivo. Você está virando para essas mulheres e dizendo, não, você não pode. O problema é seu. Né? E um governo absolutamente insensível. Mas nós tivemos um momento, e é um momento já pertinho do finalzinho do ano, que todos nós aqui de Minas Gerais, todos nós atleticanos daqui de Minas Gerais, aguardávamos com muita, a gente esperou 50 anos. Você sabe o que é isso? Eu não estou acreditando que você vai ter a cara de pau de dizer que o destaque positivo de 2021 foi o Galo sair da fila. É isso mesmo? Foi. Foi, cara. Pelo amor de Deus. Tanto de amigo meu que assim, gente da minha idade, alguns um pouquinho mais velhos, que já desencarnaram, até em função dessa pandemia.
não tiveram esse gostinho. Eu lembro de, nossa, muita gente que estudou comigo, assim, que torcedor muito, muito fanático, muito roxo, muito dedicado, apaixonado, de passar mal, assim, né? Eu fiz uma brincadeira, por conta mas é óbvio da... que só quem passa por uma fila sabe o que isso significa. Pois é. Eu sou São Paulino, São Paulo, enquanto construiu o Morumbi, as outras torcidas brincavam, né? Que se jogassem a moeda para cima, caísse cara, era o Santos campeão. Caísse coroa, era o Palmeiras campeão. E o São Paulo? Só se a moeda caísse em pé. Porque não ganhou nada durante uma década. Agora também ficou um tempão sem ganhar. A torcida do Corinthians ficou mais de 20 anos sem ganhar nada. E o Galo passou a lanterna do brasileiro agora para o Inter, né? Que o Inter não ganha desde 79. Vocês se livraram disso? Nos livramos disso. Nós estávamos desde 71, né? Mas o que eu estava falando era isso, assim. Um monte de amigos, né? Pessoas conhecidas, amigos, vamos colocar nesses termos, que por conta dessa pandemia, né, se encarnaram e não tiveram esse gostinho. Testemunhários, sabe? E que esperavam isso muito ansiosamente durante todos esses anos, né? Meu pai, por exemplo, meu pai está vivo, né? Mas, nossa, cada jogo do Atlético nesses 50 anos, a importância que tinha para esse homem, velho. E de repente... Já que você subverteu tudo que a gente ia falar, vamos então ir até as últimas consequências? Bora. Você que está em Minas Gerais, como está sendo o ano do Cruzeirense? Vendo que o Atlético Mineiro caiu da fila, o América foi para a Libertadores pela primeira vez e o Cruzeiro teve que amarrar as calças para não cair para a Série C. O Cruzeiro ainda existe? Que maldade. Que maldade. Eu tenho bons e grandes amigos cruzeirenses, assim. Alunos, ex-alunos e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, tá difícil demais para o cruzeirense. O Cruzeiro está passando a mesma coisa que o Brasil está passando, né? A mesma coisa. Teve uma administração desastrosa que destruiu um dos maiores clubes do Brasil. E a gente deseja que se recupere. Pode até demorar um pouquinho, mas vai se recuperar. Mas o Galo também amargou um período muito terrível, né? Então, assim, né? Mas vamos lá, eu acho que o que segura e levanta mesmo o time, claro, é a administração, é a empresa, aquilo ali precisa ser tocado com muita dignidade e honestidade, né? Mas a torcida é fiel, né? A torcida não arrasta a pé. O Cruzeiro continua sendo um grande clube, tem todo o meu respeito, assim. Mas que fase, né? Que tristeza que tá. Mas isso não vai ofuscar o nosso brilho, né? A gente esperou demais por isso. Você sabe que meu nome é Reinaldo por conta do Reinaldo, né? Claro que eu sei, claro que eu sei. Por conta do Reinaldo. Hoje, enquanto nós estamos aqui gravando, o Galo se prepara para jogar a final da Copa do Brasil. Provavelmente vai ser a última grande audiência da Globo no esporte nesse ano. Provavelmente. E tomara que tenha boa sorte também para a galera do Atlético Paranaense. O tempo está acabando do nosso bloco, eu vou passar então e pedir para que você seja rápido para o destaque negativo do ano. O que você acha na área da comunicação que foi a coisa mais desagradável que a gente teve que enfrentar? Muita coisa na área da comunicação muito desagradável, assim. Mas eu elencaria eu pegaria o desempenho do SBT ao longo desse ano. Não tem como discordar disso. A forma como o SBT vem fazendo comunicação, jornalismo, a maneira como o SBT... E num ano que tinha tudo para ser glorioso, né? Dos 40 anos. Tudo. O ano dos 40 anos do SBT foi um ano como outro qualquer para não ser o pior. E não é o que a gente esperava para o SBT. Então, assim, se a gente está falando assim, que fase difícil do Cruzeiro, né? Que fase difícil do SBT. Ao mesmo tempo, a gente espera com muita ansiedade as novidades da Band, né? E a gente não vê esse tipo de movimentação
no SBT. O SBT parece que está perdido. Vamos lá, eu vou falar no português rasgado. Está se agarrando num governo que está no final, está se valendo de algumas benesses, de algumas facilidades, mas não é isso que segura uma emissora de TV. Até porque os governos mudam e a emissora permanece, ou seja, fazer uma aposta num governo que pode durar 4 anos ou até menos, como, por exemplo, o segundo governo da Dilma, é sempre uma aposta arriscada, né? Sempre, sempre. E tem uma coisa, a TV é uma concessão pública, né? Mas o patrão não é o governo. Nós somos. Nós, o povo brasileiro. A responsabilidade daquela emissora é conosco. Ela tinha que nos honrar. E não é bem o que a gente vem assistindo no SBT, né? E acompanhando também das políticas, das aquisições, enfim. Você vê que todas as emissoras estão se movimentando de alguma forma. Né? A Record, mas o SBT está ali. Ela é uma emissora conservadora, também apoia o governo, também tem as suas idiosincrasias, mas a Record tem dinheiro e ela costuma arriscar um pouco mais. Então ela produz dramaturgia adulta, ela busca formatos no exterior, por exemplo, deu um formato para Sabrina que não deu certo, mas tentou, está fazendo alguma coisa aqui e acolá. A Band não tem o dinheiro da Record, mas está sendo criativa. Está buscando brechas. A Globo larga a Fórmula 1, ela vai lá e pega. Está buscando alternativas para produzir e aos poucos está se reerguendo. O SBT a gente não vê um movimento, nem pelo lado do dinheiro, nem pelo lado da criatividade. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E a mesma coisa na Rede TV, né? Que também não se movimenta, fica ali. Então, assim, acho que até é uma questão de se questionar assim, poxa, essa concessão é nossa, por que vocês estão aí sem movimentar, sem fazer nada? O que acontece, por exemplo, na Rede TV, no caso, é escandaloso. O caso da Rede TV, ao meu ver, é pior que o do SBT, né? Nós temos 5 minutos para encerrar o bloco. Eu já vou passar para o Fábio, porque ele queria falar, e aí ele aproveita e já dá a opinião dele sobre o pior na área da comunicação em 2021. O que eu queria falar a respeito do SBT é uma coisa simples só. Concordo totalmente com o Reinaldo. Eu acho que eu vou na mesma linha dele, que um dos piores momentos da comunicação foi o SBT, mesmo com Libertadores, mesmo com futebol europeu, mas assim, estagnou numa coisa quanto só. Deu de pico a final da Libertadores? Eu acho que foi 30, não? Foi mais de 30, não me lembro. É uma audiência que há muitos anos o SBT não tinha. Não, muitos anos. O SBT teve... É aquilo. O SBT teve a sorte de pegar um campeonato que é a Libertadores com 2 finalistas brasileiros, né? A gente coloca 3, Flamengo, Santos e Palmeiras e Flamengo. E ainda vai ter o Corinthians, que conseguiu ir para a Libertadores e sempre uma audiência garantida, Corinthians na competição. A maior audiência da história do SBT é um jogo do Corinthians. E mesmo que o Corinthians perca, que eu acho que ele não vai avançar, mas assim, um jogo do Corinthians vai dar audiência, porque vai ter aqueles que torcem e aqueles que querem que ver o Corinthians se ferrar, então a audiência é garantida para o SBT. Mas assim, eu concordo com o Reinaldo, eu pensar em outra coisa, mas é o seguinte, o SBT não conseguiu se manter, é o que você falou, Raque, empurrou com a barriga, não tem criatividade, eles vivem parados no tempo. Era uma emissora, a gente entrevistou o Feltrinho, o programa tá no ar, lá no canal, que ele fala com o SBT TV, SBT Repórter, Jô Soares, Marília Gabriela, novelas incríveis. Hoje o SBT é um canal que não tem relevância nenhuma, a não ser numa final de Libertadores, que consegue dar mais de 30 pontos merecidamente, porém, quando sai do ar, despenca para 3. Não consegue manter, não tem programação, não tem base, não tem nada. Diferente da Bandeirantes, que vem com uma Fórmula 1 forte, uma cobertura sensacional e tem o Faustão na frente. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem a ver tudo. Não é apenas um produto que segura uma grade inteira. A grade ela tem que ter vários aspectos para segurar uma audiência. A Bandeirantes está fazendo certo e até a Record faz também.
O SBT é uma lástima, eu concordo com o Reinaldo, para mim é o SBT. Bom, eu não votei no melhor. No próximo bloco talvez eu fale. Mas o pior, uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça, foi a cobertura irresponsável, principalmente da Record TV, do caso Lázaro. Aquilo foi um show de horror, um show de... Olha, eu não sei nem o que dizer. É tudo que eu não tolero numa cobertura jornalista. Aquilo foi deplorável. Deplorável. Muita gente ficou ainda mais assustada e presa dentro de casa lá em Goiás por conta dessa cobertura, né? Era uma coisa ostensiva o dia inteiro. Quando ocorreu o desfecho, mostraram o corpo dele de uma maneira que não se faz com ninguém. Foi uma coisa que eu achei assim... É de suspender a concessão por uma semana para aprender. Mas isso, enquanto a gente tiver esse estado de coisas no Brasil, isso nunca vai acontecer. Um outro destaque muito negativo não é do campo da comunicação, é humanitário, mas é pelo simbolismo. A gente perdeu tanta gente esse ano. Tarcísio Meira, Paulo José, Eva Vilma, Agnaldo Timóteo. Olha, se eu começar a falar aqui, é um rosário de pessoas. Mas a morte do Paulo Gustavo ela foi muito representativa. Era um período em que a pandemia estava cavalar, a gente estava todo mundo com muito medo, com muita dor, todo mundo muito sofrido. E perder o Paulo é muito simbólico, porque era jovem, atlético, feliz, com filhos pequenos, com um marido que gostava dele, com a mãe maravilhosa, a carreira sensacional, riquíssimo. Tipo, era tudo o que um ser humano olha e fala assim, nossa, eu queria ser assim. E aquela pessoa daquele jeito morreu em questão de tempo, e mesmo tendo muito dinheiro, estando no melhor hospital do Rio de Janeiro, os melhores médicos não conseguiram se salvar. Eu acho que ele meio que representa a tragédia que nós vivemos, né? O Tarcísio morreu vacinado, um monte de gente não morreu por isso, mas morreu com certeza de tristeza, de um sistema imunológico abalado, de tanta dor que a gente passou. E eu acho que o Paulo simboliza esse momento ruim que a gente passou esse ano. Espero eu não ver mais na minha vida algo assim. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente levanta um pouco astral e vamos falar de outros destaques de 2021 que, graças a Deus, está acabando. A gente volta já já. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleireira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleireira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila. Trouxe o pó. Deixa eu cheirar. Esse é do bom. Café Canaã, pó da melhor qualidade. A senhora vai ficar doidona. Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A nova Pinto Shopping foi feita pra você que adora andar na moda. Todos os lançamentos em calçados você encontra aqui. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta no lugar que você sempre quis. Ho, ho, ho! Por que Alfa? Porque na purificadora Alfa tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. E você, Papai Noel, gosta mais do quê? Ho, ho, ho!
do cacetinho. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Pão quentinho. A toda hora. Boas festas! Passa, passa, dois bem, quero ver passar. Passa, cara, dois bem, passou, passa já. Passa, passa, dois bem, quero ver passar. Passa já, o alívio instantâneo da dor de dente. Passa já. Chegou a nova Mirinda. Uma bebida super refrescante com sabor irresistível. Tem gente que faz qualquer coisa para provar o novo sabor da laranja. Não fique aí parado. Vá correndo pegar a sua Mirinda. Mirinda. Esse é o lugar da grande alegria. O melhor sabor está sempre aqui. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola. Picles no pão com gergelim. 2 Big Macs. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles no pão com gergelim. 4 Big Macs. Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento que gostoso que é McDonald's. As rosas desabrocham Com a luz do sol, e a beleza das mulheres. como creme Rugol. Mais encanto para você. Creme Rugol. Mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, o último podcast do Texto Brasileiro desta primeira temporada. Nós vamos dar um tempo e vamos voltar em março com muitas novidades, inclusive uma eu acho que eu já vou adiantar. Em março, o podcast do Texto Brasileiro passará a ter vídeo também, um programa mais completo, com a nossa carinha bonita enfeitando a tela da sua TV ou do seu celular, sabe Deus, onde você assiste, ouve a gente, para poder passar a ver a gente também. Os nossos lindos cabelos, os nossos belos olhos. Vamos continuar falando sobre 2021, esse ano que não foi lá essas coisas, mas que aqui e ali apresentou algumas boas novidades. Vamos começar com o Reinaldo Maximiano. Reinaldo, algum produto audiovisual chamou muito a sua atenção? Algum filme, série, alguma coisa te encantou esse ano? Cara, sim. Nós tivemos uma estreia no início do ano, mas eu só fui assistir mesmo, consegui colocar ali na fila, né, para assistir, já no segundo semestre, que é uma série do HBO Max. Quem é amigo meu já está cansado de ouvir, porque o Reinaldo vira monotemático, manda prints de tela e não sei o quê, e enche o saco dos amigos. Que é o It's Assim. Tem alguma coisa a ver com a música do Pet Shop Boys? Tem tudo a ver com a música do Pet Shop Boys, porque é uma série que se passa no início dos anos 80, né, no Reino Unido, e é bem naquele período do início da epidemia da AIDS. Então você tem ali uma cena gay importante, você tem um grupo de personagens LGBTQIA+, presentes ali no núcleo central da série. E olha que coisa bacana, cara. No núcleo central da série você tem um indiano, você tem um cara branco, daqueles bem escoceses, assim, né? Uma moça latina, ou seja, você tem todas as etnias, que afinal de contas, Reino Unido, né? Londres, né? Você tem toda essa cartilha de diversidades, né? Isso no núcleo central da série. E uma coisa que a gente conversou muito, Hack, ao longo desses anos todos que a gente cultiva amizade, né, e parceria, que assim, a mãe de um dos personagens é uma mulher que vive numa cadeira de rodas.
Mas aí a questão dela é assistência com o filho, ela tem uma história, ela tem uma narrativa, sabe? Não é aquele discurso capacitista, né, que se tem com... É uma pessoas com personagem deficiência. tridimensional, ela não é só deficiente, né? Né? Ela não é uma personagem deficiente. A função dela na narrativa não é essa. Né? Como se diz, como tricota. Não é mesmo. Isso já faz a gente pensar muita coisa. Pelo amor de Deus. A série da HBO Max tem só, acho que 5 capítulos, 6, né? E não vai ter segunda temporada. Ela é entendida como uma minissérie, ela tem início, meio que pronto, acabou, o cara já falou que não vai escrever, né? Que é sempre tem que colar o nome dele, porque eu esqueço o nome do cara, mas a gente tem que dar o crédito, né? Um produtor britânico chamado Russell T. Davies. Ele fez uma outra série também chamada Years and Years. Então, assim, chega uma série falando do início da epidemia da AIDS, um grupo LGBTQIA+, em plena pandemia de Covid-19, né, no mundo inteiro. Mas aí deu para ver umas certas conexões, como aquela ideia de grupo de risco, que no início da epidemia, da pandemia de Covid também teve. Isso foi muito parecido, né? O começo dessa nossa pandemia lembrava muito o início da epidemia de AIDS. Sim, uma série de estigmas, e aí você vê uma coisa que uma coisa é você viver uma pandemia empregado, com dinheiro, sem ter preocupação com o seu emprego, por exemplo. Né? Outra coisa é você não ter emprego, estar procurando emprego, enfim. Né? O distanciamento entre quem tem renda e quem não tem. Agora não é nem mais ricos e pobres, né? Quem tem renda e quem não tem renda nenhuma. Então, assim, a disparidade da coisa, o preconceito médico, né? A posição das equipes médicas, o isolamento, uma série de coisas, né? E, enfim, eu acho que ela, ok, não é uma série brasileira. Né? Quem tiver interessado no HBO Max, você vai conseguir assistir. Muito boa. Pet Shop Boys está na trilha sonora, assim como muitos outros ícones ali dos anos 80, embalam cada um, né, um episódio da série. E vale não só por essa questão de recriar um momento histórico, né, mas vale sobretudo, nós estamos no Dezembro Vermelho, então é importante essa luta, porque se nós temos, por exemplo, no Brasil, né, falta uma série tratando disso no Brasil. Né? No Brasil, especificamente, isso é luta de movimento LGBTQIA+, lá fora também. Né? Mas foi muito forte aqui no Brasil, se for puxar a sardinha para o nosso lado, porque nós tivemos uma Constituição em 88 que diz que saúde é dever do Estado. Então, assim, por isso que nós temos essa política de você vai lá, faz seu exame gratuitamente, vai lá, faz seu PrEP, seu PEP, ou então faz o tratamento inteiramente gratuito. Né? Isso foi fundamental, né, para uma série, né, para uma estabilidade de casos, embora a gente tenha números ainda muito altos. Né? Mas... E tira um pouco também daquela questão... Como é que eu vou dizer isso? Geralmente, quando a gente vai falar de AIDS, a gente fala de uma questão que é muito triste. Né? Doentes terminais, aquela coisa toda, enfim, né? Porque a imagem que ficou muito colada foi essa, né? Mas ali não, você tem uma certa alegria. Até pelas propagandas que o governo Sarney fazia, que era uma coisa meio terrorismo, né? Sim, era uma coisa medonha, né? E, enfim, cara, a série é muito boa. Eu acho que, assim, tá lá uma série britânica, né? Mas quando um acerta, parece que todo mundo que tem cabeça na criatividade, assim, no roteiro, todo mundo ganha junto, né? Porque, poxa, se eles conseguiram fazer uma abordagem dessa, todo mundo consegue, né? É a coisa do apontar caminhos, né? Aponta caminhos importantes. Aponta caminhos importantes, assim, para quem... Agora, tem gatilhos. Então, quem for assistir, né, você vai conseguir se divertir? Vai dar risada? Vai, mas você vai chorar. Você lembra quando a gente assistia capítulos de Velho Chico? A gente desligava a televisão? Terminava o capítulo. Um dos dois estava chorando, ou os dois pensativos.
Era uma novela muito difícil de acompanhar, ao mesmo tempo viciante. Viciante. Então, é isso. Você vai encontrar exatamente isso na série. Então, você vai ter alguns gatilhos. Talvez domingo, por exemplo. Então, domingo não pode, talvez não seja um dia legal para você assistir, né? Porque ela vai intensificando o tom. Ela vai ficando mais dura, né? Ela começa muito alegre, muito esfuziante. Essa alegria, esse brilho todo, esse glitter todo da comunidade LGBT está ali presente ainda, porque ela vai mostrar, inclusive, as militâncias para que o governo tenha condições de saúde, para lutar contra o preconceito, enfim, uma série de coisas que entram ali naquele movimento, no início dos anos 80. É uma série que começa em 81 e acaba em 90. E é isso, foi uma boa surpresa. Eu acho que foi melhor do que a estreia de Friends, né? A reunião lá do Friends, que seria o carro-chefe deles. Mas foi uma grata surpresa. Assim, valeu ter assistido cada minuto essa série. E, enfim, é isso. Para mim, é nota 10. Todos os que Antes de passar a bola para o Fábio, relembrar algumas coisas que aconteceram esse ano. Por exemplo, em fevereiro, o rover Perseverance pousou em Marte. Está lá até agora mandando informações para a Terra. Foi lançado o Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro. Papa Francisco foi para o Iraque, o primeiro Papa a chegar nesse país, né? Perdemos o Paulo Gustavo, como eu disse, perdemos a nossa querida Eva Vilma, uma grande atriz brasileira, Agnaldo Timóteo, que além de cantor, um grande pensador contemporâneo pelo super pop, né? Se tornou um ícone pop através do programa da Luciana Gimenez, uma figura controvertida, enfim. Dona Beth, para quem não sabe quem é a Dona Beth, aquela mulher que manda lá na Inglaterra, a Dona Rainha, perdeu o marido, né? O presidente do Haiti foi assassinado dentro do palácio. Eu fico falando, parece que isso é coisa de 2, 3 anos atrás. Né? O ano foi tão intenso que não parece que foi esse ano tudo isso que eu estou dizendo. A morte do Paulo Gustavo, como eu já falei. Perdemos o Paulo José, perdemos Tarcísio Meira. Meu Deus, é tanta coisa. Perdemos o Bruno Covas, muito jovem, 41 anos. MC Kevin, naquela morte muito esquisita, pendurado num quarto de hotel. Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba. Tivemos a Eurocopa, com aquela grande final, Inglaterra e Itália. Itália se sagrou campeã, jogando fora de casa. Em junho, nós já tínhamos 500 mil mortos pela pandemia. Enfim, um mundo em colapso, digamos assim. Fábio Marquezine, por favor, mais um destaque seu do que foi 2021. Vocês falaram do José Sarney, né? Citaram o terrorismo, né? E aquela propaganda da época dele. Acho que o terrorismo maior do senhor José Sarney foi ter sido escritor, né? Marimbondos em Fogo. Puta que pariu. O senhor é maldito, hein, seu Fábio? Puta, hã? O senhor é maldito. Poxa, por quê? Você gosta de Marimbondos em Fogo? Não. Marimbondos de... Não, é um golpe muito baixo lembrar desse livro. Não, que o Cacete Planeta falava que para ler esse livro tem que estar de fogo mesmo, né? Ai, cara, vamos lá, vamos falar as coisas sérias, né? Eu vou dar um destaque que eu sei que talvez possa ser do Hack esse destaque, mas se não for, ele vai assinar embaixo. E o Reinaldo também, acredito que o Reinaldo também. Foi o Get Back, documentário dos Beatles, que saiu pela Disney. E quem não viu... Maravilhoso. Tá ouvindo os aplausos? Tá ouvindo? Quem não viu, veja. Quem já viu, vê de novo. Porque o que acontece? Tivemos coisas assim maravilhosas
feitas ao longo desse ano, sim, no streaming, até propriamente na TV aberta. Vai vir um seriado agora que a Globo vai botar no final de ano, e é raro, uma minissérie, né? Desculpa. É raro a Globo botar uma minissérie assim no final de ano, que é com a Sophie Charlotte, que fala da época do nazismo. Eu esqueci o nome, não me recordo. Para a Liberdade. Isso, não, a chamada parece que é coisa estrangeira mesmo, né? Nem parece que é nosso, de tão bem feito que é, né? Então, visualmente, olhando assim superficialmente, né? Vendo os cenários, os figurinos, a luz e tal, é produto da Netflix americana, sem ficar nada a dever. É aí que a gente tem orgulho desse país, né? A gente se lasca muito, mas a gente tem um audiovisual que é primoroso. Não, com certeza. E outros, vou até citar um programa aqui, que já está há muitos anos no ar, mas que cada vez vem cativando um público novo, e sendo uma das maiores audiências da Globo, é o Globo Rural, né? Que cada vez mais vem crescendo. Então tem muita coisa. Sou apaixonado. Tem muita coisa boa. Eu falo desse documentário dos Beatles porque eu acho que é a primeira vez que a gente teve e tem a oportunidade de ver os meninos sem qualquer tipo de texto, sem qualquer tipo de assessoria, sem nada. Eles ali criando músicas que a gente escuta desde que a gente nasceu. E ali as brigas, as tensões, os medos, os acertos de pessoas, de músicos. Ali eles são músicos, e são músicos geniais, mas parece que são simplesmente músicos que estão ali. E eu acho assim, é de uma coisa assim tão nua e tão crua que é perfeito. E é um documentário que foi gravado em 69, né? E sem nenhum tipo de recurso, aquela coisa toda, que mesmo sem a modernidade que temos, com uma edição muito boa do Peter Jackson, acho que ele fez uma coisa muito, muito legal mesmo, até apenas com áudios ali, que ele colocou imagens, acho que foi muito legal. É a genialidade da música verdadeira, de 4 músicos compondo, de 4 músicos experimentando instrumentos, de 4 seres humanos, como qualquer outro, com suas dúvidas, com suas preocupações, fazendo a música do século. Além de marcar uma espécie de redenção da senhora Yoko Ono Lennon, né? Sim. Perceberam, enfim, que John Lennon nunca foi um idiota, que apenas um idiota se deixa manipular por uma outra pessoa. Né? Sim. Ele simplesmente viveu o amor dele com intensidade, e a dona Yoko estava lá, participando. Ela interferiu tanto quanto a Heather, que é nem sei se pronuncia assim o nome dela. Heather, a filha do Paul, com seus gritos primais. Eu adoro aquela passagem. Enfim, é muito bom você ver a história acontecendo, né? Não é uma coisa que contaram pra gente. A gente assistiu. Não, a gente tem essa... Olha, para quem é jovem e tá ouvindo a gente, é o seguinte, teve uma época, e não é uma época tão longe, tão distante, em que para você ouvir Beatles no rádio não tocava. Para você ter acesso a novos CDs, ao lançamento de discos, não tinha. Havia uma marcação cerrada, principalmente quando o Michael Jackson, né, tinha os direitos sobre a obra dos Beatles, então nós ficávamos assim, às vezes à mercê. Um clipe na MTV dos Beatles era raro de se passar muitas vezes. Não era assim. Quando chega um material desse, mesmo para aquele que não é fã dos Beatles, aquele bitomaníaco, mas é fã de música, é uma preciosidade sem tamanho. Eu fiquei
pasmo, eu acho que como com qualquer pessoa que viu o documentário, do Paul McCartney com o violão ali, fazendo Get Back. Compondo ao vivo, na frente da gente. Compondo. E o pessoal olhando. Isso. Ah, mas, pô, sei lá o que. Amigos, é a música do século. É a música que marcou gerações. É a música que marca gerações. É um grupo que revolucionou. Se hoje a gente tem a música do jeito que é, começou com eles. E até curiosidades que eu garanto que muita gente nunca tinha visto o Ringo tocar piano, como ele toca em Octopus Garden. Nunca tinham visto o John tocar a bateria, como ele toca na mesma música. Nunca tinham visto o George tocar piano. Enfim, é cheio de pequenas iscas que o fã pega aquilo. E eu ficava indo e voltando, sabe? Porque, não, preciso ver isso de novo. Linda McCartney trabalhando, tirando foto dos bastidores. Sim. Um clima Peter Sellers com cara de bunda. Aliás, tem o querido Gilvan Moura no Instagram, que tem um canal sobre Beatles, ele volta e meia ele posta. E ele põe uma foto do teatro grego, onde eles fariam o show, né? E ele põe assim, pensar que Ringo Starr trocou tudo isso pelo filme do Peter Sellers. Não, e outra coisa, né? Olha que coisa. Se você vê o cenário, o estúdio que eles estão ali compondo, treinando ali, ensaiando, as cores que está no estúdio é o que as emissoras, é o que as marcas usam. É 2021 total. Parece que foi gravado o logo da Globo, lembra as cores do Instagram. É muito louco. Realmente o mundo tem essas coisas de ciclo, né, Fábio? A moda vai e volta. E eu acho assim que é muito importante, é claro, não, porque a gente às vezes tem também uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, e não é de agora, mas vem crescendo cada vez mais, são os famosos cagadores de regras, né? Então, assim, não é porque a música mudou, não é porque hoje em dia tem muito mais pessoas que usam, digamos, o computador para fazer música, com aquela voz assim, com modulações, enfim. Não é isso. A música, ela vai mudando, a época vai mudando, a geração vai mudando, e a vida é assim, né? Então, mas o que é legal pra caramba é você ver, de fato, os músicos ali, como você bem falou, o Ringo no piano, às vezes até o George Harrison na bateria, o John Lennon também, eles treinando, eles fazendo música com instrumentos mesmo, que às vezes muitas pessoas hoje em dia não tem mais isso. Você não vê tanto instrumento assim como antigamente. Mas não é uma crítica, é um ponto da música, tudo muda mesmo. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas acho que essa é a mágica dos Beatles, desse documentário, é você ver eles ali nus, né? Você vê eles ali agindo como eles eram. Graças a... demorou muito para vir material, não interessa, graças a Deus veio. Se demorou, ok, mas veio para o nosso deleite. Eu acho que isso, no ponto mais histórico do que audiovisual, do que é uma importância enorme ter esse documento, porque é um documento que fala não apenas de música, como você bem próprio falou, Hack, a questão do Ringo fazendo um filme, a questão da importância, enfim, daquela época que o cinema, a televisão, que eles comentam muito também sobre televisão ali, culturalmente, de forma geral, é fantástico, é o meu destaque do ano. Tem muita coisa boa que aconteceu, mas essa porra me pegou e eu não largo mão. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que é o programa de televisão mais bem sucedido deste ano, indubitavelmente. Gostem, não gostem, estimulem ou não estimulem. O Big Brother Brasil 2021 abalou a televisão durante os 3, 4 meses que esteve no ar e segue gerando frutos até agora. Em poucas palavras, Reinaldo Maximiano, o Big Brother ele tem ainda para onde ir? Ou edições como a que nós tivemos esse ano são assim
coisas isoladas? Não, eu acho que ele ainda tem para onde ir, viu? Eu acho que ainda é uma fórmula que vai render, ainda rende muito. Eu não gosto, particularmente, assim. Mas é uma coisa muito engraçada, porque até quando você não assiste, você tem informações sobre aquilo. Né? Chegou uma época lá por fevereiro que só se falava disso. Só se falava disso. Né? Então, assim, de relações abusivas, se falava de cancelamento, se falava de Carol Conká, de Lucas, não sei o quê. Enfim, só se falava do Big Brother, né? Dessa forma. Né? Acho que nem a Fazenda chegou num ponto de tanta repercussão, né, este ano. Acho que esse foi o mesmo ano do Big Brother. Né? Mas acho que ele ainda tem... Vamos ver como é que vai ser a próxima formação, como é que vai ser a coisa para 2021. Eu acho que também tem um aspecto mais de contexto, né, daquilo que... No início do ano a gente estava vendo uma pandemia muito agravada. Né? Não, parece que este não vai ser o contexto do início de 2022. Né? 2022 já está com outra ordem de contexto. Mas também pode ocasionar uma série de coisas da repercussão do Big Brother. Mas acho que conta muito quem apresenta, né? A edição que é feita do programa e a performance desses caras, né? Dessas pessoas que estão lá no programa. E o que elas dão a oferecer para a gente. Porque agora tem essa coisa. As pessoas que vão para o Big Brother sabem exatamente o que faz acontecer no Big Brother. Né? Para o sim ou para o não. Isso foi muito interessante nessa edição. Porque as pessoas estavam com uma ideia do que agradaria e estavam redondamente enganadas. Isso foi muito engraçado. Foi muito engraçado mesmo ver essa reação, né? Da surpresa das pessoas com o resultado. Porque elas estavam realmente acreditando que sabiam, dominavam a linguagem do programa e as estratégias para conseguir popularidade dentro dele, sendo que elas estavam absolutamente impopulares. Reinaldo, uma coisa que eu esqueci de falar na minha introdução do assunto, que eu queria falar de Big Brother e também queria falar da Olimpíada. Nós tivemos uma Olimpíada completamente atípica, ou seja, praticamente sem público, né? Porque o Japão, na época, ainda não tinha conseguido controlar melhor a pandemia, estava no auge da pandemia no Japão, e nós tivemos uma Olimpíada que mobilizou as pessoas em casa de madrugada, né? Todo mundo virou especialista em surf, em skate, em judô. Como é que você viu a cobertura da Olimpíada? Olha, eu particularmente soube muito mais da Olimpíada por vocês comentando e pelo Twitter, que propriamente pela televisão, né? Mas... O que também não deixa de ser uma tendência, né? Né? Até porque, isso eu pude perceber, né? A movimentação do Twitter era muito forte pela madrugada, né? Que é onde eu estava. Né? Então, assim... Que força que é essa que tem a Olimpíada num momento tão grave como nós passamos este ano? Né? De você conseguir ligar a televisão, assistir, acompanhar de madrugada, de manhã muito cedo, de semana. Né? Então, assim, eu não sei, eu ainda tenho um pouco de saudade. Claro, eu acho que a gente fica lembrando de como que era o mundo quando a gente não tinha essa pandemia, né? Mas, assim, das pessoas... O que eu lembro mais de questão de Olimpíada era a gente dentro de casa assistindo, aglomerado, de frente daquela televisãozinha 24 polegadas, sempre Toshiba. Olha o quadro que você está pintando, muito nostálgico. Né? E torcendo, assim, né? E às vezes torcendo para gente que a gente nunca ouviu falar e não sabia nem pronunciar o nome. Né? Mas eu fico muito feliz, assim, porque a gente teve surpresas muito grandes no surf, né? Foi um respiro, né? Eu acho que... Foi um respiro. Muito do envolvimento. Eu vi muita mulher opinando, que é uma coisa que... foi muito agradável de ver elas participando do debate esportivo, como eu não vi há muitos anos. E o desempenho delas também nas modalidades. Por quê? Porque estava todo mundo muito cansado de crime, de dor, de pandemia. Porque tudo se somava, né? Eu acho que foi um pouco de um respiro legal, né? Eu acho que o que aconteceu de inédito, que era divertido e que suspendia um pouco esse sentido de urgência das coisas, da política, da economia,
pandemia, né? Então, assim, dava um certo alívio, porque basicamente quando estava assistindo a televisão são reprises, né? Mas ali não, ali nós tínhamos segmentos esportivos, de modalidades, inéditos, tudo aos nossos olhos. Então foi um período foi bonito, foi um período de suspensão das tristezas, se a gente pode... uma suspensão momentânea da televisão. Interessante. Fábio Marquezine, em poucas palavras, por favor, porque nós já estamos com o tempo quase esgotado. BBB e Olimpíada nesse ano, 2 fenômenos de audiência, de repercussão. Como é que você acompanhou essas 2 atrações da televisão? O BBB ele acertou porque o Boninho, por mais, às vezes, eu acho ele um cara muito chato, né? Mas ele pensa fora da caixa. Ele transformou o BBB no Super Bowl. É inacreditável o que o BBB tem. Muito interessante esse paralelo, lembra mesmo. É muito um Super Bowl, tanto pela mobilização de uma final, como pelos comerciais, né? A cota de patrocínio é um negócio surreal. E eu acho que tem, sim. Eu acho que o Boninho achou a chave do sucesso, misturar anônimos com celebridades, utilizar as redes sociais ao seu favor, utilizar o marketing das marcas ao favor do programa, o McDonald's, enfim, eu não me lembro quais outras marcas usam, ligando. Ele achou a chave do sucesso. Não tem como, mesmo que você não goste do programa, você não fica alheio ao programa. Você vê um comercial, é do programa. Você vai pedir um negócio do McDonald's, BBB McDonald's. Puta merda, o cara foi genial nesse ponto. Não foi apenas, vou botar aqui a Carla Dias. Não, ele é um conjunto. Tem mais coisa, é aquilo. Talvez a edição seja um pouco mais morna que a da outra. Talvez daqui 2 anos a gente tenha uma nova Juliette. Por favor, espero que não, porque as músicas dela não dá mais. Mas assim, ele conseguiu. E ele vai fazer mais. Você tá querendo que os cactos entrem aqui e comecem a xingar a gente? Não, eu acho assim, a representatividade dela, da questão dela falar das origens dela, ela como mulher é muito bacana. Mas musicalmente, me perdoem, não rola. Não rola, mas a representação... E outra, não só dela, como do Gil do Vigor também. O BBB é uma O BBB é uma máquina tão forte porque eles fazem com que essas pessoas virem garotos propagandas, mesmo fora do Big Brother, porque você olha para ele e você vê Big Brother. É inacreditável. Essas pessoas vão ficar marcadas pelo Big Brother como outros ficaram. Então eles carregam o programa numa publicidade gratuita para o programa até. Então o Boninho foi genial. As Olimpíadas foi um alívio, porque mesmo no momento em que o país, num desgoverno que a gente vive, sem auxílio, sem ajudar esses atletas, o Brasil foi a melhor Olimpíada brasileira. Imagina se tivesse auxílio, se tivesse assim, uma preparação maior, um desenvolvimento de atletas, a gente estaria muito melhor. Na raça, a gente conseguiu fazer uma ótima Olimpíada, isso foi para lavar a alma. E o que você falou também, das mulheres comentando, eu boto também da Fórmula 1, cada vez mais as mulheres colocando sua opinião em espaços que são machistas, opiniões assim, de fato. Então é animador. Para não falar da nossa querida Mariana Becker, que volta e meia leva uma cacetada de um piloto e tem que se defender e acaba recebendo pedido de desculpa. Ela se ela, que é loura, tem dinheiro, está lá representando a Rede Bandeirantes, passa por isso, imagine o que as mulheres passam todos os dias por aí nesse país para ter sua opinião respeitada, né? Mas com certeza. E outra coisa, para finalizar das Olimpíadas, a questão da cobertura, o que eu achei genial foi o seguinte: o Globoplay disponibilizar pelo menos uns 40 canais com o que está passando durante os jogos, sem narração, a imagem que está ali.
sendo cedida, né, pela geradora. Paraíso. Você vê sem narração, mas você vê o que você quiser. Eram 40 canais disponíveis. E isso é incrível, que em 2024, né? 2024 isso tenha novamente, porque é maravilhoso. Você vê aquilo que você quer sem depender do Sport TV, da Band Esportes, da Globo. Tá lá passando lá jogo de peteca, você quer ver, você vai ver ali naquele canal. E que se dane. Isso que eu acho que é legal, uma liberdade ao telespectador. 2022 vai trazer Olimpíada não, vai trazer Copa do Mundo no Catar, vai trazer eleição, né? Quem sabe a gente consegue votar direito dessa vez. Vai ser um ano muito animado. E como eu disse a vocês, o podcast do Texto Brasileiro sai do ar hoje. Hoje é o último dia da nossa primeira temporada e nós voltaremos na primeira semana de março com essa formação, com novidades, como eu já adiantei, com imagem, ou seja, vocês vão poder olhar para a nossa cara, discordando da gente ou concordando com a gente. Vai ser um ano muito legal. Eu queria agradecer Fábio Marquezine por mais um programa e renovar os nossos votos de casamento profissional. Março do ano que vem estamos juntos, hein? Olha, eu queria agradecer demais, não só por estar aqui com vocês, mas lá no arquivo também, que a gente fez um trabalho maravilhoso. Quando eu falo que nós fizemos, aqui é o nosso trabalho, os nossos painéis são os nossos trabalhos, é tudo nosso. Se a gente eu não faria sozinho sem o Reinaldo e sem o Hack. E até ser breve, mas falar uma coisa que foi um ano difícil, né? Por mais que a gente tá aqui bem, com saúde, mas não foi um ano fácil. Porque, olha, a minha terapia nesse ano foi gravar com vocês. A gente teve momentos ótimos, teve vezes que a gente discordou, sei lá o quê, mas isso faz parte do processo. Mas, assim, foi incrível. Não, profissionalmente sempre a gente leva, mas pessoalmente é muito mais. Porque vocês, além de serem meus amigos, foram meus colegas, foram meus amigos de trabalho e me fizeram muita companhia. A gente riu, a gente lamentou, a gente se divergiu, a gente riu. Então, assim, isso que é o perfeito para mim, entendeu? Da gente estar junto, fazendo aquilo que a gente gosta, tendo essa liberdade que a gente tem. E o mais importante é o nosso trabalho, né, Hack? A gente não faz nada sozinho. E, por sorte, tenho vocês para fazer tudo isso que a gente fez ao longo de 2021 e vai fazer em 2022. Agradecer vocês e que 2022 seja um ano de muita saúde e prosperidade. Parece piegas, mas é verdade que aquilo que a gente sempre fala, a arte salva, e se Deus quiser, a arte vai continuar salvando e vai continuar crescendo, mesmo com tanta coisa contra, a gente vai para frente. Um ótimo... como é que é? Boas entradas para todo mundo. Delícia! É isso aí. Reinaldo Maximiano, você tem 30 segundos, porque o Fábio hoje engoliu a agulha da vitrola. Não, o Fábio hoje está inspiradíssimo, né? Mas ele resumiu muito bem, assim, o que eu ia falar. Gravar com vocês é fator de saúde mesmo, né? A nossa convivência, as nossas conversas são fatores mesmo de saúde mental, né? Temos aí um desafio grande no ano que vem, né? Com esse cenário das eleições. É claro que vocês vão me ouvir aqui fazendo toda essa militância que eu faço, Reinaldo Palestrinha. 15 segundos. Mas é isso, gente. Se cuidem e vamos com fé, né? Fé em Deus e pé na tábua. Andar com Beijo, fé, muito obrigado. Que a fé não costuma falhar. Exatamente. Andar com fé. É isso, gente. É isso. Terminamos. Voltaremos em março. Beijo, abraço, aperto de mão. Feliz ano novo. Tchau, tchau.